Olá, meus amigos! Eu sou o Rogério Ferreira e esse é o canal Agronomia Fácil, onde você aprende agronomia de uma forma simples e didática. Nessa sequência de vídeos, estamos falando sobre a cultura do milho e o seu crescimento e desenvolvimento. Estamos na aula 2, onde estamos abordando alguns assuntos básicos sobre a cultura, mas que são importantes para que aquela pessoa que está interessada em entender um pouco mais sobre essa tão importante planta esse tão importante cereal aqui, principalmente no Brasil. Então tem algumas informações básicas que são importantes para a pessoa entender bem, compreender bem como é que funciona aí o crescimento e desenvolvimento de milho. Muito bem, antes de começar a nossa aula, a gente sempre reforça, para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal e se interessam pelos assuntos que nós abordamos aqui, nós sugerimos que vocês façam a inscrição, simplesmente clicar ali em se inscrever e ativar o botão do sininho, pois desta forma o YouTube vai te avisar toda vez que nós incluirmos uma nova aula aqui no canal. Também não se esqueça de deixar o joinha, dar aquele like aí para ajudar a fortalecer o nosso canal. E para ajudar a divulgar o nosso conteúdo, basta você compartilhar as nossas aulas, os nossos vídeos com seus contatos nas redes sociais. Também é importante que vocês interajam aqui com o nosso canal, utilizando ali o campo dos comentários, com dúvidas, sugestões, elogios, críticas. Isso é muito interessante porque ajuda a dar uma visibilidade maior para o nosso canal aqui. Nosso canal ele é totalmente gratuito, a gente não cobra nada por isso, mas a gente pede aí que vocês nos ajudem aí a fortalecer, para que o YouTube possa nos reconhecer e nos notar aí como uma plataforma interessante aí de conteúdo. Muito bem, vamos lá então para a aula de hoje. Bom, continuando sobre as informações básicas e importantes sobre o milho, uma coisa interessante que às vezes a gente não para pensar, a gente às vezes trabalha com a cultura, conhece a cultura, mas uma coisa básica que às vezes as pessoas não sabem é sobre a quantidade de folhas. Então, geralmente, em média, uma planta de milho ela emite um total de 20 folhas. Isso depende muito do híbrido que está sendo plantado, da região e da época também. Se for uma época com maior, por exemplo, disponibilidade de luminosidade, temperatura e os elementos fundamentais para o desenvolvimento da cultura, talvez essas plantas elas fiquem um pouco maior, emitam mais folhas, mas em geral são 20 folhas plantas de milho. Um outro fato curioso e bastante interessante com relação ao ângulo ao qual a planta de milho emite as folhas. Então, aí, em relação ao colmo, que é o caule da planta, um ângulo de 45 graus ali, a base da folha em relação ao colmo. Um outro fato também interessante e curioso é com relação à ordem em que as folhas elas são emitidas. Então, sempre uma folha ela é emitida do lado oposto da folha imediatamente inferior, e assim sucessivamente. Então, sempre que a gente observar uma planta de milho, você vai observar esse padrão de emissão de folhas, uma para cada lado. Um outro ponto também, esse ponto é importante quando a gente precisa identificar qual é o estágio de desenvolvimento vegetativo que está a cultura, porque a gente precisa contar a quantidade de folhas verdadeiras emitidas, com relação às folhas, as primeiras folhas, também conhecidas como folha do bacheiro. Então essas folhas, como elas são emitidas primeiro e elas ficam muito próximas ao solo, então pode ser que essas folhas elas caiam. Então, às vezes, quando a pessoa vai fazer a identificação do estágio, ele não consegue ver essas folhas, essas 3 primeiras folhas, e acaba classificando aí a lavoura ou a planta em um estágio errado, por ele não ver essas folhas. Então, ao se fazer esta caracterização, é muito importante que a pessoa observe aí se as folhas lá do bacheiro elas não caíram e você não está vendo ela. Existem técnicas para saber, contar essas folhas que caíram, que é abrindo o colmo, a gente consegue ver o sinal ali do nó onde essas folhas foram emitidas. Então, é muito importante essa questão das folhas que caem no que toca a caracterização de estágio vegetativo. Aqui nós trazemos esse infográfico aqui,
com os diferentes estágios de uma planta de milho ao longo do tempo, desde o plantio até a maturação fisiológica, que é o estágio R6. E aqui a gente traz o que acontece em cada momento ao longo do tempo. Então nós temos o plantio, né? Após o plantio, um certo período em torno aí de, dependendo da região e das condições climáticas e umidade do solo também, mas em torno de 4 dias vai acontecer essa germinação. E logo após acontece essa germinação, né? Ou seja, a emergência, a planta de milho, ela vence ali a barreira do solo e fica ali exposta à luz solar. Então, já começa ali o desenvolvimento dos tecidos e a formação dos órgãos, dos primórdios dos órgãos. Então, ali desde a germinação, né, até V6, no começo, inicia, né, o crescimento das folhas, e essas folhas elas vão sendo desenvolvidas até V6. Então, até V6, a planta ela já pelo menos iniciou todas as folhas que ela irá emitir ao longo do seu ciclo. Apesar de elas ainda não serem expostas, né, não foram emitidas ainda, mas elas estão já formadas no interior do colmo da planta, e a partir daí elas só vão ser expostas ao ambiente. Uma coisa que acontece também a partir de V4, né, até o VT, que é o pendoamento, é a elongação dos entrinós. Então, os nós da planta são aqueles espaços ali onde são emitidas as folhas, e na medida que eles vão aumentando, obviamente a planta vai aumentando de tamanho. Então, isso acontece desde V4 até o pendoamento do milho. Então, por isso que a planta ela vai aumentando de tamanho aí ao longo do tempo, aumentando em altura, né? Uma outra coisa também que inicia-se ali em V4 é o desenvolvimento e o crescimento do pendão. Então, vejam que começa bastante cedo, né? Em V4 já começa a formação desse pendão, que é o órgão sexual masculino da planta, e ele vai crescendo até chegar lá em VT, que é o pendoamento, onde esse pendão ele fica exposto e abre-se então as anteras que soltam os pólis aí para fertilizar os cabelos, né, da espiga, ou né, a gente chama também os estigmas. Então, isso é isso que acontece. Outra coisa também, né, a formação do órgão do fruto ali, né, da espiga, também começa ali por volta de V4 e vai se desenvolvendo. Essa espiga ela vai se desenvolvendo até por volta ali de R4, ela continua a crescer. Também a iniciação do que serão os grãos também começa por volta de V4 e vai até VT, né? Que após VT aí já começa já ocorre ali a fecundação, e aquele primórdio de grão então ele começa a absorver, a acumular matéria seca até formar o grão que será colhido. Então, como a gente pode observar, né, essas partes reprodutivas da planta, que a espiga, o grão e o pendão, então elas começam muito cedo, né, por volta de V4. Então, por essa razão é que qualquer distúrbio que ocorra nessas fases iniciais aí, de uma lavoura de milho, ela pode sim acarretar danos, né, prejuízos ou perdas, limitação de produtividade. Então, quando a gente tem um híbrido, ele tem um potencial produtivo X, né, e na medida que vão ocorrendo distúrbios, esse potencial ele é perdido ao longo do tempo, né? Então, às vezes a gente não sabe, né, a gente colhe lá 150 sacos, 120 sacos, né, mas a gente não tem uma lavoura, mas a gente não tem um referencial, né? Mas, por exemplo, essa lavoura, por exemplo, poderia produzir mais, né? Teria um potencial produtivo maior, mas por ocasião de um distúrbio nas fases iniciais, esse potencial produtivo ele foi prejudicado. Então, por exemplo, um afito, né, ali em V6, por exemplo, né, onde já está iniciando ali a formação da espiga, né, que a gente está definindo o tamanho da espiga, também definindo a quantidade de grãos nessa espiga, que
que são fatores que afetam diretamente a produtividade, né? Tamanho de espiga, quantidade de grãos, e obviamente esses grãos eles precisam ser fecundados lá na frente para que a gente tenha uma boa produtividade. Não adianta a gente ter uma espiga grande sem grãos, né? E também, se a gente tiver uma espiga pequena, também a gente não vai conseguir ter muitos grãos, porque o que vai limitar é a espiga. Então, tem essa questão, né, de tratamento de herbicida. Alguns herbicidas, mesmo os herbicidas seletivos, eles não são recomendados para aplicação após V6, né? Exatamente por isso, porque após esse estágio já estão sendo ali definidos os órgãos reprodutivos e uma aplicação de herbicida, mesmo que seletivo, pode trazer ali um pequeno prejuízo, uma limitação do potencial produtivo. E ali, né, o crescimento do grão, ele vai ocorrer, apesar de já existir o primórdio do grão, mas o acúmulo de matéria seca de amido no interior desse grão, ele vai começar a ocorrer após a fecundação ali em R1 até R6, onde irá ocorrer a maturação fisiológica. Então, onde o grão ele cessa o incremento, né, de matéria seca, e a partir daí, então, esse grão, essa espiga, ela só vai perder umidade. Então, ela não vai mais acumular, não vai aumentar a massa ali daqueles grãos após maturação fisiológica completa da planta. Uma informação muito importante para o milho, né, um componente muito importante para o milho, é com relação ao calor. A planta de milho ela é muito conectada, ela é muito dependente pelo calor. Ela precisa de uma certa exposição por um certo período de tempo para que ela se desenvolva, para que ela mude de estágio, né? Para que ela cresça, se desenvolva e feche o seu ciclo. Então, existe um limite adequado, que nós vamos ver mais para frente, mas a planta de milho ela é fortemente influenciada e dependente de calor. Então, existe uma faixa de temperatura ideal, né? Os pesquisadores eles desenvolveram métodos, né, modelos, né, para fazer os cálculos de desenvolvimento de milho, e eles observaram, aí, após várias pesquisas, que a faixa ótima de temperatura está entre 10 graus Celsius e 30 graus Celsius, né? Então, significa que abaixo dessa temperatura, a planta de milho ela tem o seu crescimento e desenvolvimento diminuído, né, por frio, né? Então ela entra num processo como se fosse uma hibernação, e também acima de graus Celsius também já começa a diminuir o metabolismo em função de excesso de calor, né? Então a planta ela entende ali que o excesso de calor ela pode ocasionar alta perda de umidade, né, de água, dos tecidos vegetais. Então a planta também ela tem uma diminuição do seu metabolismo por excesso de calor. Então o range de temperatura adequado está ali entre 10 e 30 graus Celsius. Os pesquisadores que desenvolveram os modelos, esses modelos eles foram desenvolvidos nos Estados Unidos, e lá a medida padrão de temperatura é Fahrenheit. Então, geralmente, para fazer os cálculos, a gente precisa transformar esses graus Celsius em Fahrenheit. Nós vamos ver mais para frente como é que a gente faz isso, mas é uma coisa bastante simples. Então, já comentamos, né, mas para que o milho ele se desenvolva, né, ou seja, para que ele mude de um estágio para o outro, por exemplo, para que ele emita mais uma folha, ou para que ele passe do estágio vegetativo para o reprodutivo, ele precisa ficar exposto a uma determinada temperatura por um determinado período. Então a gente chama isso de acúmulo térmico, né? Acumular calor, ou seja, ficar exposto a uma determinada temperatura dentro da temperatura ideal por um determinado período. E aí os pesquisadores eles desenvolveram algumas unidades para medir esse acúmulo de calor. A primeira unidade que nós vamos ver aqui é o chamado HU, que vem do inglês Heat Units, que quer dizer unidade de calor, e é uma unidade, né, que nos ajuda exatamente a mensurar a quantidade
de calor acumulada em um período pela planta de milho. Então, como nós já comentamos, para a planta de milho se desenvolver, ela precisa acumular calor. Em média, tá? Para uma planta de milho emitir uma nova folha, ela precisa acumular em torno de 84 HUs, ou seja, unidades de calor. Isso até o estágio vegetativo V11. Após V11, é um pouco menos HUs para que uma nova folha seja emitida, mas aqui é só importante, né, para a gente entender o porquê da utilização dessa unidade de HUs. Então, a gente consegue predizer com quantos dias será emitida uma nova folha, desde que a gente consiga fazer os cálculos aí das unidades de calor acumulada. Uma outra unidade também é o que o pessoal chama de grau de desenvolvimento dia, ou GDD, ou Growing Degree Days, que é a quantidade de calor acumulada pela planta de milho em um dia. Então, isso também é utilizado para fazer a predição do desenvolvimento da planta de milho. Então, como é que a gente faz essa predição? Então, a gente vai precisar fazer a média da temperatura em 24 horas. Como é que a gente vai fazer essa média? A gente vai pegar o jeito mais simples de fazer essa média, a gente vai pegar a máxima temperatura e a mínima temperatura dentro dessas 24 horas, vai somar essas duas temperaturas e dividir por 2. E aí a gente vai ter a média, a temperatura média, né? Um detalhe, né, que a gente precisa transformar essas temperaturas para Fahrenheit, porque os modelos, como eu comentei, foram desenvolvidos nos Estados Unidos, e aí a gente precisa trabalhar com Fahrenheit para a gente falar a mesma língua lá dos modelos que foram desenvolvidos. Não tem nada, não tem nenhum problema a gente calcular em Celsius, mas os valores vão ficar menores, né, porque a escala do Fahrenheit é uma escala maior. Então, recomendado é que a gente transforme essas temperaturas em Fahrenheit. E depois de fazer essa transformação e fazer a média, a gente precisa aplicar esses valores em uma equação, e aí a gente vai obter os valores aí, de acúmulo de calor em um determinado dia. Um fato importante também é que a gente precisa considerar somente temperaturas dentro do range ideal para o milho, que é entre 10 e 30 graus Celsius. Então, se a temperatura, por acaso, for 5 graus, a mínima, por exemplo, for 5 graus Celsius, a gente não vai utilizar 5, a gente vai utilizar 10, né? Porque a gente precisa utilizar somente temperaturas que estão dentro desse intervalo. E se a temperatura máxima, por exemplo, for 35, a gente descarta 35 e utiliza 30. Se a mínima for 10 e a máxima for 30, aí sim a gente usa 10 e 30, ou se a mínima for 11, por exemplo, e a máxima 28, aí sim a gente usa os valores exatos, mas abaixo de 10 a gente considera 10 e acima de 30 a gente considera 30 graus Celsius. Então, é o que eu acabei de falar, né? Então, um exemplo, uma temperatura mínima de 8 graus Celsius e uma máxima de 20, a gente vai considerar a mínima de 10, né, para estar dentro daquele range ideal, e a máxima 20 graus Celsius, aí sim. Digamos que é uma região mais quente, por exemplo, onde eu tive uma mínima de 18 graus Celsius e uma máxima de 41. Então, a mínima a gente vai considerar 18 e a máxima, no caso, 30, para ficar dentro do range de temperatura ideal para o milho, tá, pessoal? Então, essa correção é para a gente conseguir ficar dentro do modelo que foi desenvolvido para esse cálculo. Existem outros métodos de cálculo, mas o mais simples que tem é essa questão aí das médias, das temperaturas médias, tá? Com relação à transformação de graus Celsius para Fahrenheit, então a gente precisa simplesmente pegar a temperatura em graus Celsius, multiplicar por 1,8 e somar com 32. Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Um dia específico aqui, onde a temperatura mínima foi 17 graus Celsius e a temperatura máxima foi 28 graus Celsius. Então a mínima eu pego 17 vezes 1,8 mais 32, então eu tenho 62,6 em Fahrenheit. E a máxima, 28 vezes 1,8 mais 32, então nós temos 82,4 graus Fahrenheit.
para calcular os graus dias, né, para um dia específico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, como eu comentei, a gente vai pegar a temperatura mínima mais a máxima, dividir por 2 e subtrair pela constante 50. E a constante 50 nada mais é do que a transformação da escala inferior lá do nosso modelo, que é 10 graus Celsius. Então, se a gente pegar 10 vezes 1,8 mais 32, a gente tem 50. Então, o que a gente está fazendo aqui com essa equação? A gente está pegando a temperatura média e subtraindo da temperatura base inferior ali do modelo. Simplesmente isso. Então, vamos pegar aquele mesmo exemplo de um dia que teve mínima de 17 e máxima de 28. Então, transformando aqui 17 e 28, eu tenho uma mínima de 62,6 Fahrenheit, uma máxima de 82,4 Fahrenheit. Jogando na equação, né, eu somo 62,6 mais 82,4, divido por 2 e subtraio 50. Então, nesse dia, né, uma planta de milho plantada neste dia teria acumulado 22,5 HUs. Um exemplo prático para a gente comparar cidades, né, cidades mais quentes e cidades mais frias, nós temos aqui, por exemplo, a cidade de Palmas, que é um município que a gente sabe que tem aí uma condição ambiental de dias mais quentes. Então, nesse dia aqui especificamente, nós tivemos uma temperatura mínima de 23 e uma máxima de 36. Então, nesse dia, jogando naquela equação que nós acabamos de ver, então, para esse dia aqui, uma planta de milho, né, acumularia 29,7 HUs. Já em uma região mais fria, né, no caso aqui Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que está lá no sul do Brasil, para esse mesmo dia, né, 14/7, nesse mesmo dia lá em Passo Fundo a mínima foi de 15 graus Celsius e a máxima foi de 19. Então, se a gente fizer aquela equação lá, aplicar aquela equação, nós vamos ver que nesse dia uma planta de milho acumularia apenas 12,6 HUs. Né? Então, aqui a gente vê que é menos da metade, né? Então, nessas condições, uma planta de milho ela se desenvolveria menos, ela teria o seu crescimento e desenvolvimento atrasado em função desse menor acúmulo de unidades de calor, ou HUs. Como a gente viu, né, até V11 ali uma planta ela precisa de 84 HUs para emitir uma nova folha. Então, em Palmas, como eu estou tendo 29,7 HUs dias, quando eu divido 84 por 29,7, eu tenho ali em torno de 2,8. O que significa isso? Então, uma nova folha será emitida a cada 2,8 dias, né, se o milho estivesse plantado lá em Palmas. Já em Passo Fundo, né, como eu tenho uma quantidade de calor menor acumulada nesse mesmo dia, então 84 dividido por 12,6, então para mim emitir uma nova folha, pensando que eu tivesse essas mesmas temperaturas médias em todos os dias, eu gastaria em torno de 6,6 dias para emitir uma folha. Então aqui é só para a gente mostrar a importância, né, do acúmulo de calor na planta do milho e para a gente entender também um pouquinho o porquê que em uma região mais quente a planta de milho ela vai se desenvolver mais. Né? Então, por quê? Porque ela vai acumular mais calor. Então, ela acumulando mais calor, ela vai conseguir crescer mais rápido, ela vai emitir mais folhas mais rápido, ela vai passar para o estágio reprodutivo mais alto e, consequentemente, o ciclo ele vai se encurtar. É claro, né, pessoal, aqui a gente está considerando somente o calor e partindo do princípio que todos os outros fatores que são importantes para a cultura do milho serão atendidos, como, por exemplo, luminosidade, né, umidade, nutrientes, enfim, aqui a gente está trabalhando só com a temperatura, né, só para ficar bem claro, e aqui nós temos um exemplo didático, tá, apenas para o entendimento da equação. Bom, muito obrigado àqueles que assistiram que nos assistiram até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado, que essa informação tenha sido útil para vocês. Mais uma vez, não se esqueçam de dar um joinha, dar um like aí para ajudar a fortalecer o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o botão do sininho para o YouTube te avisar toda vez que a gente colocar uma nova aula no ar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!